Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Deus esteja no teu coração, na tua vida. Continuemos o nosso percurso quaresmal de reflexão, pedindo ao Senhor que nos ajude a renovar sempre esse espírito quaresmal, de abrir-nos sempre mais à graça de Deus e de viver esse tempo numa união plena com Ele, Senhor das nossas vidas. Vamos ouvir o Santo Evangelho, perguntando-nos sobretudo o que o Senhor tem a dizer para nós e o que nós podemos, a partir do Evangelho, fazer para realizar em nossas vidas o projeto amoroso de Deus. A gente deve sempre ler a palavra de Deus nos perguntando o que Deus nos diz e o que eu posso responder, como eu posso responder, o que eu devo fazer para responder a esta palavra santa. Evangelho de hoje é de Jesus Cristo, segundo Mateus 6, de 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós os façais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, como é bom a gente ir aprendendo de Jesus como viver a nossa experiência de fé. No dia de ontem, ele nos chamava a atenção para a necessidade de viver a experiência da caridade, já nos falou acerca do jejum e agora ele nos fala acerca da oração. Penso que muito didática nessa modo como a igreja vai apresentando o Evangelho nesses dias, justamente para que a gente possa viver bem aqueles elementos que são tão próprios agora da quaresma, né? Que é o jejum, a oração e a caridade. E aí hoje Jesus ele vem nos dar algumas orientações muito interessantes. Primeiro, ele nos fala algo que é fundamental que tenhamos em vista. É que Deus sabe do que nós precisamos, antes mesmo que a gente pede, né? Por isso ele faz uma recomendação de não multiplicarmos palavras para poder falar com o Senhor, mas falar com sinceridade, falar com a totalidade daquilo que nós somos e temos. É importante a gente fazer essa reflexão, né? Porque Jesus faz então esse pedido, não multiplique palavras. Dizer, é importante que a gente fale com sinceridade, é importante que a oração seja uma experiência realmente de diálogo que a gente faz com o Senhor. Por isso, antes de multiplicar palavras, a gente deve também ter o cuidado de ouvir o que o Senhor nos tem a dizer, porque quando a gente fala demais, pode ser que a gente impede a escuta de acontecer, de ouvir de verdade ao Senhor que quer nos falar. E é importante lembrar também
que as nossas palavras, elas precisam ser palavras sinceras, ditas com a totalidade do nosso coração, e que para isso a gente tem que falar com clareza, né? Às vezes, as orações as pessoas fazem com uma pressa, né? Tem hora que vão rezar o texto numa correria, rezam Pai Nosso, Ave Maria, correndo, parecendo que precisam fazer algo depois, assim. Não, a gente precisa aprender a rezar e a rezar com cadência, né? A não fazer nada com pressa. Se a gente tem pressa, melhor a gente rezar um Pai Nosso, Ave Maria bem rezado, fazer o nosso momento de oração pessoal, falando para Deus o que a gente está sentindo, do que a gente rezar um monte de coisa, mas com aquela pressa que nem a gente consegue de verdade ouvir profundamente o que nós estamos falando na oração. Então, não multiplicar palavras, porque a gente tem que falar palavras que partam do coração, que sejam verdadeiramente sinceras e que vão falar a Deus, mas que precisam ser bem compreendidas por nós, bem acolhidas também por cada um de nós, porque o que nós rezamos, nós somos chamados a viver, né? Então, essa dinâmica da oração que Jesus nos chama a experimentar. Depois ele fala para nós, ele apresenta para nós um modelo de oração, que é a oração do Pai Nosso. Não é que o Pai Nosso é só assim que a gente deve rezar, mas o Pai Nosso é um modelo. Qual a dinâmica desse modelo? Primeiro, é que não tem muita palavra, não é uma oração longa, é uma oração que contempla vários aspectos da realidade humana sem precisar se alongar muito. Fala daquilo que é necessário. E é interessante que o Pai Nosso ele traz assim duas dimensões. Uma que é da nossa relação para com Deus, né? Então a gente reza pedindo que venha o reino, que seja feita a vontade dele. A gente reza para que santificado seja o nome dele. E depois a gente reza pensando em nós e nos irmãos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? O pão para todos, o pão necessário para todas as pessoas. Depois a gente pede ao Senhor que perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos irmãos. Então, nós temos essas duas dimensões muito interessantes, né? No Pai Nosso, quer dizer, a dimensão da transcendência, né, da ligação da gente com Deus, e na ligação e da uma oração que é mais imanente, né, que fala dessa realidade que nós vivemos aqui. Então pede as coisas a Deus, pede a Deus e se compromete com Deus em viver aquilo que é próprio da nossa realidade, né, que vai nos trazer o bem. Então, orar a partir do ensinamento do Pai Nosso é ter essa ligação com o Pai, com Deus, e estar disposto também a pedir para que as realidades nas quais nós vivemos sejam segundo Deus. E para isso, a gente é lembrado de que quando a gente reza, a gente se compromete. Tanto é que depois que termina a oração do Pai Nosso, Jesus vai dizer, porque na medida em que vocês perdoarem os seus irmãos, vocês serão perdoados. A gente diz isso no Pai Nosso, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então a gente coloca uma condição para o perdão que nos vem, né? Seremos perdoados na medida em que nós também perdoamos. Então, quando a gente reza de verdade, a nossa oração, quando ela é verdadeira, nós nos envolvemos de tal forma na oração que a gente passa a viver aquilo que a gente reza, né? Não adianta a gente rezar e continuar vivendo de qualquer jeito. É preciso que a oração que a gente reze toque tão profundamente no coração da gente, ao coração de Deus ela toca sempre.
mas que ela toque o nosso coração de tal forma tão forte que nos leve a viver aquilo que nós rezamos. Então, se a gente pede a Deus para que nos perdoe, segundo o perdão que a gente dá para o irmão, a gente está se comprometendo a viver o perdão. Se a gente pede o pão nosso de cada dia, que não é o pão meu, mas é o pão nosso, nós estamos nos comprometendo a fazer com que haja alimento, haja pão, com que todas as pessoas tenham dignidade, tenham o direito de se alimentar. Então nós nos comprometemos com aquilo que nós rezamos. E como que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai santificar o nome de Deus? É justamente amando verdadeiramente, é não falando mal dos outros, né? Porque quando a gente fala mal dos outros, a gente atinge também o nome do Criador, do que criou todas as coisas. Então, que nós possamos viver essa experiência da oração sem multiplicar palavras, mas falando o que está no nosso coração, sendo sinceros com Deus e nos comprometendo com aquilo que nós rezamos. E que a bênção de Deus venha generosa, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, um bom dia, Deus abençoe e guarde a sua vida.